Então, como está a leitura de vocês? Já avançamos bastante, né? E o que eu achei assim magnífico nessas leituras é o contexto da época. Nós não encontramos muitas dessas informações em alguns livros, né, romances. Alguns termos, algumas histórias deram muito trabalho para encontrar, né? Mas vamos a mais uma hoje, dedicada a um fabricante de pílulas. É preciso ter um contexto, né, da época para entender o poema. Primeiro, que foi no século XIX que as pílulas ou comprimidos, como os conhecemos hoje, começaram a ser fabricados, né? Eles eram compostos por ervas e outros derivados, né, que se usavam. O formato era enorme, alguns pareciam até hóstias e eram difíceis de engolir. E as pessoas criticavam, alguns não concordavam com esse método, né? A medicina estava crescendo. A maioria das pessoas usavam os chazinhos e outros medicamentos, né, de família, receita de família e uso de ervas do seu próprio quintal. Então havia uma certa resistência, né, a esse, vamos chamar de profissional. E o Luiz Gama aqui ele vai fazer uma sátira muito cruel a partir de uma notícia de jornal que ele leu e que parece, eu não fui buscar no jornal alguma referência, mas dá a entender que foi em forma de sátira, né? Que foi publicada, assim como a história da saia de balão, que nós vimos no poema anterior, que tiraram até um gato debaixo da saia da moça. Aqui nós também vamos ter um certo exagero, né, por parte do jornal para um certo fabricante de pílulas. Bom, ele dedica o poema a um fabricante de pílulas, né? Então, tenho aqui algo um pouco indefinido, né? Sem nome, não indica qual, mas é a um, pode ser qualquer pessoa. E aí ele inicia, né? Exulta o Pauliceia, fronte eleva, sorri da Grécia e desculape astuto, afronta o velho mundo, ousada rompe nas áreas da memória ergue o teu vulto. Parece o início de uma epopeia, não é? Mas ele aqui vai falar sobre um fabricante de pílulas. Quem é Esculápio? Né? Um médico famoso da Grécia Antiga. Então, se a Pauliceia vai sorrir de Esculápio, vai afrontar o velho mundo, é porque tem algo grandioso que vai superar o próprio Esculápio, né? A cidade eterna de prodígios altos, que o gênio doma de mirais potentes, escrava em bronze com douradas letras, encrava, desculpa, em bronze com dourada letras, teu nome excelso de poder ingente. Misrai era o nome do Antigo Egito. Então, é preciso compreender que a medicina no Egito era muito avançada. Havia, inclusive, especialistas, né? Já dividia em áreas. Tinha dentistas, tinha oftalmologista, tanto que a Grécia vai buscar no Egito as referências da medicina de tão avançada que era. E ele busca isso. Então, veja como o nosso poeta, mesmo usando a sátira, o Luiz Gama deixa muito evidente que ele tinha conhecimento, que ele lia, que ele pesquisava, né? Então, para fazer um poema como esse, ele foi buscar várias referências, né? E aí ele continua: o Cairo, a Grécia, a Babilônia antiga, a culta França, a Bretanha ousada, ouvindo a fama que teu nome alteia, vacilam tomba de letargo ao nada, né? Então, a fama é tão grande, o prodígio é tão grande, que os países que ele considera referências, tanto o Cairo, né, pegando o Egito, a Grécia, a Babilônia, que eram prodígios da medicina da época, a França, a Bretanha, vão ser um nada perto do prodígio que ele vai exaltar. Os vultos da ciência purgatória, Osíris é um deus egípcio, né, da morte, da vida, da fertilidade, representado pelo Nilo. Quiron, centauro, né, que também trabalhava com a medicina, e Apolo, que é deus de música e entre outras coisas da medicina, né? Todos eles, vencidos de terror medrosos, tremem e as frontes curvam no gretado solo. Então, também eles vão se curvar à sabedoria desse fabricante de pílulas, né?
Quem há que possa competir contigo, viçoso berço de varões preclaros, né? Nem padaliros de saber profundo, de aura praxiteia os filhos caros. Então, e aí ele vem com Podaliros, né? Que era um médico durante a Guerra de Troia, filho de Esculapo, que nós vimos lá no início do poema. E Praxiteia é a deusa da ação, né? Então, juntando o médico com a deusa da ação, e nós vamos ter alguém que pratica, né? E se alguém tentar sobrepujar teu nome, de inveja prenha e de letal veneno, soberba aponta para o vulto hercúleo do pirulista de assombro aceno. Nós podemos observar assim que há um trabalho, né, do Luiz Gama. Veja quantas estrofes, né, em quadras que ele faz de louvores antes de entrar devidamente, né, no assunto que é o nosso fabricante de pílulas. Ele vai, deixa eu contar aqui. Olha, nós temos duas, só um pouquinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. De 6 a 7, né? Na sétima ele já vai começar a disparar, né? As acusações. Então, ele vai chamá-lo de herói. Claro que ele traz toda a referência ali, né? Grega, egípcia, babilônica, tudo que é possível. E ali ele vai dizer, herói fugente, qual não viu Atenas, em almos dias que ciências maltam. Professor Magnus de purgantes acres, em piruletas que curando matam. Então, até a metade dessa estrofe, nós temos uma exaltação. Só que essa exaltação, ela é um sentido inverso. Vamos lá no Bakhtin de novo, né? É as avessas disso. Ele usa todo esse saber, toda essa referência e para destruir, né? Para trazer o sentido inverso, que é a ironia, né? Que traz esse sentido contrário. Mas só até aqui nós tivemos referências incríveis de como esse homem lia, conhecia, buscava, né? Ele era uma pessoa muito conhecedora, né, da cultura grega, antiguidade clássica, e ele traz essas referências, né? Ele foi buscar lá no Egito o início da medicina, né? Misrai, né? É um nome judaico, né, que se dá para o Egito. E ele foi buscar essas referências. Então, o que parece ser um poema bobo, né, de satírico, é muito trabalhoso, né? E aqui ele fez em formas de quadras. Nós já vimos, inclusive, sonetos, decassílabos, com todas as rimas, tudo que um decassílabo exige heróico, né? Exige, ele fez. Então, ele sabia fazer, né? E aí ele provou, né, nesses sonetos, que eram satíricos, que não é a função do soneto, até nisso ele cria uma inversão, né? Então, vamos adiante. Aí ele chega, né? Enquanto afirma que com bravas ervas, sarou Morféia e tudo mais que diz. Tornou famosos carcomidos corpos com pele e carne e magistral nariz. Então, ele cura tudo com as ervas. Há uma certa resistência aqui por parte do Luiz Gama sobre a novidade, né, das pílulas. Óbvio que havia gente que fazia de tudo naquela época. Tinha os que trabalhavam de uma forma mais responsável e tinham aqueles que faziam para ganhar dinheiro, né? E tem aqueles que viviam na tradição. Gente, até hoje nós temos pessoas que preferem a medicina popular, né, que a medicina tradicional, vamos dizer assim. E aí o que ele curava? Aí vem os exageros, né? Ele cura a fome, ele dá dinheiro para quem não tem, né? São pílulas mágicas. Dá conhecimento a quem não tem, juízo, né? A quem não tem. Ele põe barriga dura, ele tira defluxo, excesso de água e tira a cabeça vazia, né? A cabeça cheia d'água. Ele faz tudo, é milagroso. E aí ele continua, e para assombro do renome à mostra, em um correio paulistano antigo, o selo à prova desta grã verdade,
depois o prega em desbenhar o postigo, caducas velhas de viver cansadas. Então, ele foi num correio paulistano antigo que ele encontrou essa notícia, né? E aí, depois de ler, você decide se você vai transformá-lo em santo ou não. Desbelhar o postigo, ainda bem que eu moro em Minas, tá, gente? Eu sei o que, que é isso, porque você não vai encontrar isso muito fácil, significado. O que, que é? São aquelas janelinhas que tem nas casas com vidro onde se coloca o santo. Então, o que, que ele está falando aqui? Se você quiser transformá-lo em santo, então você também fique por conta, né? Então, assim, na frente da casa, fazia-se um quadradinho dentro dela, um buraco, né, quadrado dentro, colocava o santo e põe um vidro, de forma que a pessoa podia abrir essa janelinha para limpar, ou geralmente por fora da casa. Havia algumas casas que a janelinha também podia ser para limpeza por dentro, e ali punha vela, punha, né? E aí uma curiosidade, né? Em Ouro Preto, também se usava para indicar qual o caminho que vinha as mulas carregando ouro. Que quando saía do garimpo, saíam vários grupos de mula para ninguém saber em qual que estava o ouro. E a pessoa que sabia, às vezes, indicava virando o santo para o lado de onde vinha a mula com ouro. Claro que a figura sofreu uma morte horrível, né? Mas isso não vem ao caso, né? Vamos continuar. É, então, e aí ele cura tudo, né? E o curioso para mim é que ele foi encontrar isso no Correio Paulistano, né? E aí ele continua: caducas velhas de viver cansados, que tem na conta clarabó imensa, que tem na coma clarabó imensa, tomando as doses do doutor Chafana, concebem, porém, sem temer doença. Então, inclusive, são coisas assim espantosas que estão no correio paulistano, né? Que ele pesquisou. Ele inclusive diz que o selo comprova que ele é muito antigo. E aí ele fala, né? Eis troam, rugem a rotunda pança, trovões soturnos, sibilantes ventos, farpando os raios, cruscantes ardem, na cava estreita em barrigas tormentos. Tomou aquela por debique o luxo das tais pílulas, 6 macitos, né? 6 comprimidinhos só. Comprimidinhos não, comprimidões, né? Da pança em fora descretou bramido, maçada horrenta, ventania e pó. E do improviso, por mistério oculto, ou providência do remédio santo, sentiu crescer-lhe a barriga velha e um filho teve por fatal encanto. Gente, isso daqui é hilário, né? Quer dizer, uma mulher idosa, já de muitos anos, ter um filho a partir dessa pílula milagrosa, né? Tão milagrosa que teve raios, cruscantes, ventos sibilantes, como se fosse mágica, né? Uma cena mágica. E aí ele vai trazer mais dois casos, né? Que ele leu, né? Os dois casos também são hilários, porque são coisas assim, impossíveis de acontecer, né? Um velho rengo, um velho louco, né? Um velho caduco, uma viúva de muitos anos, purgando aquele se transforma em jovem e a velha em moça virginal formosa. Então, óbvio, né, gente? Isso daqui é uma piada cruel que fizeram. E aqui ele retoma, né, a tradição greco-romana, né, dos, das epopeias, né? Silêncio, ó povos, lembram? Calem-se os gregos e os troianos, né? E que lá vem milagre. Aí repiquem os sinos, badalar tem, atentos mirem da caseta o caso. Lá parem velhas de janeiro 100, ou seja, mulheres de 100 anos estão parindo. Então é um milagre. Estende as asas, ó Galeno Hercúleo, voltou ao médico, né, da tradição grega, adeja em torno da virente Clio, despreza os parvos, a sandice astuta, berrar de sapo e de inveja o pio. Bom, Clio é uma das musas que inspira os poetas, né? E os historiadores. Então, ele conclama Clio aqui, novamente uma referência grega. Entrou em trono calhandral erguido aos ares, entre nuvens de incenso purgatino,
recebe as ovações da gente enferma nos salvas de ribombo tiberino. Então, ele meio que conclama, né, uma forma de coro, né, próprio das tragédias, vamos dizer assim, e também aparece muito nas epopeias, né, e a louvação, né, e aí ele continua: exalta, ó Pauliceia, né? A fronte eleva, sorrir de Grécia e de Esculápio estulto, afronta o velho mundo ousada rompe, nas áreas da memória ergue o teu vulto. Então ele está novamente retomando uma tradição greco-romana de louvação ao grande herói. Voltando a lembrar Bakhtin, tudo aqui no sentido inverso, né? No sentido de destruir. Então vamos lá, continuando. Vamos ao final do poema. É longo, mas não tão quanto o anterior que nós lemos, né? Rasgando os ares da vitória certa, varrendo as ondas com os prodígios teus, sacode os astros, as montanhas quebra, renome imprime nestes versos meus. E o tal galeno de purgar sedento, que as vidas troca por eterno sonho, eleva ao cume das esferas lúcidas nas crespas asas do tufão medonho. Em torvo monte de fecais matérias, quais dundar as montanhas solevadas, recebe altiva a cruscante áurea das mãos de fera parca descarnadas, né? As parcas são aquelas que têm a função de cortar a sua vida, né? A sua vida é tecida numa forma de um panô, né? Vamos dizer assim, e ao final elas cortam. Então, são elas que tiram a vida, né? As parcas, ou seja, o destino. E ele vai usar uma linguagem elevada, mas nós temos aqui umas marcas, né? O purgar, o sono eterno, a morte, esferas lúcidas nas águas do tufão medonho. Então, eu tenho marcações aqui que desconstroem aquela elevação. E mais ainda, em torno um monte do quê? De fecais matérias, né? Fecal, todo mundo sabe o que significa, então aí ele destruiu mesmo aquilo que punha, né? E as mãos da fera parga descarnadas, né? Receba altivo, cruscante, auréola das mãos da parga, ou seja, vai ser a morte eterna para esse fabricante de pílulas, né? O que é isso? Bom, se nós temos Aquiles, que escolheu morrer na guerra de Troia para ser eterno pela lembrança de todos, o que ele fez aqui? Ele destruiu, né? Nem o nome dessa figura ele colocou aqui para ficar para a posteridade, nem que seja para sátira, né? Ele destruiu completamente. Então é isso. Se vocês não leram os poemas anteriores, não viram os vídeos anteriores, eu vou deixar. Eu acho que eu já deixei um card lá no início, né, indicando onde você pode encontrar, está na playlist do canal. E não esqueçam de fazer os comentários, tá? Eu gostaria muito de saber o que você pensa. Acredito que tem alguns pesquisadores que é muita pretensão minha, mas como não tem esses poemas, né, publicados em lugar algum, você também pode ajudar aqui com os comentários. Abraço!